Oi, gente. Tenho falado muito no Instagram sobre energia masculina, né? E as mulheres se identificando comigo e perguntando, né, como que, até pra mim, como que é ativa a energia feminina e se identificando mesmo, falando que também são assim, também são mulheres fortes. E eu tenho um entendimento de que a mulher forte, ela é forte por um motivo ruim. É ruim ter que ser uma mulher forte. Na verdade, o fato de você ser forte é porque desde criança você precisou ser forte. E a gente precisa entender esse mecanismo porque eu tenho a impressão que quando a gente é criança a gente sabe melhor lidar com as nossas emoções do que quando a gente é adulto. E é justamente por a gente ser criança e dependendo ali de ter ou não uma referência que vai ensinar a gente a olhar para dentro da gente, acaba que isso fica bem embaçado e você vai se adaptando de acordo com a aceitação que o ambiente tem da reatividade. Então, quando a gente cresce num ambiente que a gente não pode ser a gente, né, num ambiente disfuncional, num ambiente onde tem machismo, num ambiente onde a mulher não tem direito à voz, não tem direito a sentir, não tem direito a questionar. Então, nós mulheres, ou homens também, tá? Tô falando exclusivamente de mulher para falar de energia feminina. Nós mulheres, nós vamos nos moldando de acordo com a aceitação que o ambiente tem. Então, se não tiver uma figura feminina, né, ali que também não tenha tido outra figura feminina da mãe, assim por diante, não ensina a criança a olhar para dentro de si e se entender. Então, a mulher vai ficando forte por isso. E eu tenho essa impressão que a gente, quanto mais velha a gente vai ficando mais complexo o entendimento e a gente só precisa ser como a gente era quando criança, que a gente se permitia sentir, se permitia chorar, se permitia sorrir, ficar feliz, a gente não ficava colocando as dores para debaixo do tapete. Quando a gente é criança, a gente se permite sentir a dor, a gente se permite falar quando não está se sentindo bem, a gente se permite chorar e isso faz com que a gente realmente lide com aquele problema e não leve para frente, causando ali impactos no nosso comportamento de forma inconsciente. Então, quando a criança, a menina, ela vai ficando ali com 6, 7 anos e ela começa realmente a ter essa percepção de quanto ela é aceitável de acordo com o posicionamento dela e ela vai se podando para ser aceitável no ambiente familiar mesmo. E isso vai vindo para a fase adulta. Então, a mulher, ela não se permite ter os sentimentos, ela não se permite falar dos sentimentos, ela não se permite ser emocionada, ela não se permite sentir, chorar, transmutar, ela vai somente guardando aquilo, porque é a forma que ela foi ensinada pelo mundo, pelo ambiente familiar, pelo ambiente que ela frequentava, a não precisar expor, não precisar sentir. E essa mulher vai ficando forte. Né? E esse forte custa muito caro, porque a mulher vai carregando tudo nas costas. Então eu percebo que eu tive mais contato com essa energia feminina quando eu, de fato, curei a minha criança interior, que eu percebi o que eu passei na fase da minha infância e a partir do momento que eu comecei a não ser mais eu. Né, eu comecei a realmente me podar para eu não receber crítica, da mesma forma eu não ser crucificada por eu sentir, por eu opinar, por eu ser eu mesma. Então a gente acaba tendo que voltar a ser criança, se permitir sentir, se permitir ser emocionada, se permitir ser intensa, chorar, e isso vai fazer com que a gente vá lidando e transmute os sentimentos e entenda também de forma mais complexa o que causou isso na gente, que geralmente é o ambiente, não é culpa exclusivamente do pai, da mãe. Não, todo mundo na época estava passando por problemas, né? Todo mundo está sempre com questões emocionais e como eles também não tiveram isso dos meus avós, por exemplo, eles vão trazendo isso para a família, né? Para a próxima geração. E quem tem essa percepção é justamente quem tem a vida um pouco mais difícil, porque quebra esse padrão, esse ciclo. Então sai disso tudo e acaba curando tudo para trás que aconteceu e não replicando esse ambiente, né?
para a nova geração. Então, por exemplo, se eu tivesse uma filha hoje, eu ia ensinar ela de forma diferente, o que minha mãe na época não tinha condições de fazer, porque ela também estava passando por questões emocionais, porque a mãe dela também passou por questões emocionais e assim por diante. Então, como eu tive esse entendimento diante de muitas dores que eu passei, mas eu me permiti me isolar e me entender, me estudar, né? E sentir de fato, não fiquei ali reclusa e escondendo o sentimento de mim mesma, eu consegui entender que eu preciso ensinar para minha filha que ela precisa sentir, ela precisa se ouvir, ela precisa permitir ser emocionada, se for o caso, ela permitir colocar limite nas situações, ela se retirar de ambientes que ela não pode ser ela mesma, ela se retirar quando falarem para ela que ela tem que ser de uma forma que ela não é. E isso vai fazer com que cresça uma mulher, se torne uma mulher segura de si. E assim, no mundo de hoje, né, eu acredito que tem muitas mulheres que fazem isso hoje em dia, mas na nossa geração de hoje de mulheres é difícil demais a gente entender isso de fato, porque nem na fase adulta a gente consegue, né, ter esse certo entendimento, e a gente precisa estar perto de outras mulheres, outras pessoas que ensinem, que a gente consiga ter essa vulnerabilidade, nós com nós mesmos, na frente do espelho, para que a gente se permita sentir, independente de qual vai ser a reação do externo. Então, algumas mulheres, elas precisam, né, todo ser humano na verdade, mas a mulher principalmente, que é muito criticada, ela precisa fingir que não sente, né? Ela precisa fingir que não se importa, que tá tudo bem, ela foi machucada por dentro, às vezes o motivo aos olhos dos outros é banal, mas ela se sente assim, o corpo dela não deixa de sentir, a alma dela não deixa de se ferir, e ela simplesmente, por ser demais, por não estar de acordo, por às vezes num relacionamento ser muito de início, ou por, né, as pessoas serem frias e realmente também não sentirem, criticarem ela por ela ter essa consciência, né, corporal e sentimental, emocional, que a mulher, ela não se permite, ela fala, nossa, realmente eu tô muito emocionada, né, eu não posso sentir dessa forma, e o racional dela acaba sabotando. E isso causa muito dano, porque vai se acumulando, e por mais que você pense de uma forma, o seu corpo vibra de outra, e você vai sempre estar atraindo aquelas situações para que você se permita sentir novamente, até que você tome coragem e seja você mesma. Não filtre os seus sentimentos, né? E tome decisões que limite te machucarem, limite te tratarem de uma forma que você não se trataria. E isso é muito bom, mas pra gente chegar lá, a gente, sozinha pelo menos, a gente precisa entender de fato o que causou esse modus operandi, que geralmente é na infância, com que a gente interrompa isso de acordo com o que a gente entendeu. Então, no meu caso, foi porque eu realmente não podia ser autêntica, no sentido de precisar sempre da validação dos meus familiares de acordo com atos de serviço. Então, eu só recebia um elogio, eu só recebia um ok, uma validação, quando eu me esforçava muito e conquistava alguma coisa, né? E isso, de certa forma, foi bom, porque me fez forte, mas isso levado muito afinco faz com que a gente realmente só se valide quando a gente faz algo extraordinário. E não, a gente não precisa disso, né? Isso é muito cansativo, exaustivo, isso adoece mulheres hoje em dia. Então, eu queria passar isso pra vocês, foi uma percepção minha, eu acho que ficou meio confuso, mas algumas pessoas que passam por isso, às vezes também se percebem forte e percebem o tamanho do peso que é ser forte, que ser forte hoje em dia é necessário sim, mas não é uma coisa que a gente precise postergar, né, por tanto tempo, porque se você precisa ser forte é porque você está em ambientes que não te aceitam, né, você está ainda passando aqueles tipos de provação e você precisa ter esse entendimento para fechar ciclos, né, não olhar para trás, para que você realmente consiga ser você mesma de fato, você ser genuína, e não precise atuar, colocar ali máscaras sociais ou então esconder sentimentos, fingir que não está acontecendo para ser aceita. E quando você aceitar quem você é, a forma que você sente, o que você gosta, o que você aceita, você vai se conectar com pessoas que
você merece de fato. Mas enquanto isso não for alinhado à tua intenção, com o teu sentimento, com o teu corpo, com a tua ação, isso realmente vai ficar muito complexo, embaralhado, e as situações para você realmente olhar e se permitir sentir vão continuar acontecendo até que de fato você consiga ter essa coragem. Então fica a reflexão. Quem tiver passado por isso vai entender. E eu venho mais vezes que eu perceber, que a gente sempre vai percebendo, né, coisas, situações da vida vão sempre acontecendo, e eu sou uma pessoa muito perceptiva em relação aos meus sentimentos e a mim mesmo, me sinto quase que uma telespectadora da minha vida, e eu vou trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um beijo.